Oi, bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje o nosso alvo são as políticas de interface, ou Interface Policies, lá no menu Fabric Access Policies do Cisco ACI. Oi, exato, um ponto bem importante da configuração do ACI. Para guiar nossa conversa, a gente está usando um material bem específico, né? O 3.interfacepolicies.pdf. Isso, um documento focado só nisso. E qual a nossa missão aqui? Entender como essas políticas funcionam quase como blocos de construção, uma biblioteca de templates, né? Uma biblioteca mesmo. A ideia é padronizar e facilitar a configuração de um monte de portas no ACI. Vamos então desmembrar os ingredientes dessa biblioteca. Perfeito. Separa cada pedacinho. Eu confesso que acho essa abordagem do ACI, muito inteligente. Você configura algo uma vez e replica consistentemente em, dezenas, centenas de portas. Assim, muda o jogo, né? Isso muda o jogo da operação de redes, não acha? É muito poderoso. Com certeza. Traz uma escalabilidade e consistência que, de outra forma, seria bem difícil. Certo. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Para colocar todo mundo na mesma página, pode nos dar a ideia central por trás dessas políticas de interface? Tipo o conceito básico. Claro. Olha, o conceito-chave é que essas políticas de interface, elas não são aplicadas direto numa porta física, sabe? Uma por uma. Ah, não é individual assim. Não. Elas são modelos, templates, reutilizáveis. Cada política define um aspecto bem específico de como uma porta deve se comportar, pensa num parâmetro de cada vez. Entendi. Templates. E a razão para isso é dupla: consistência e, claro, escalabilidade. Pensa no exemplo do material. Configurar 200 portas para servidores VMware. Nossa, 200. Imagina ter que ajustar velocidade, LLDP, LACP e todos os outros detalhes 200 vezes. Manualmente. Seria um pesadelo e a chance de errar. Exato. Um convite a erros. No ACI, você faz diferente. Você cria políticas individuais, uma LLDP ligado, uma LACP ativo, uma velocidade 10G, coisas pequenas. Ok? Pedacinhos. Isso. Depois, você agrupa essas políticas numa receita para aquele tipo de porta. E se amanhã precisar mudar algo, tipo, o modo LACP precisa ser passive agora. Você altera só a política central, o template do LACP. E o ACI, ele aplica essa mudança automaticamente em todas as 200 portas que usam aquela política. Ah, que interessante. Centralizado. Exatamente. Isso não só economiza um tempo absurdo, mas garante que está tudo igualzinho, uniforme. Faz todo sentido. Consistência. E a estrutura que a fonte descreve é justamente essa. Temos as policies, que são esses ingredientes individuais, né? Política de CDP, de LACP, etc. E os policy groups. Os grupos. Isso, que são as receitas. Eles combinam vários ingredientes para um tipo de conexão específico, tipo servidor VMware com LACP. Hoje vamos focar só nas policies, nos ingredientes isolados. Perfeito. Vamos começar pelos blocos fundamentais, então. O primeiro que o material aborda é o link level. O que a gente define aí na camada mais básica, camada 1? Exato, as Link Level Policies cuidam justamente das características da camada física, a camada 1. É aqui que a gente define coisas como speed, a velocidade. Certo. Pode deixar em alto para autonegociação ou forçar uma velocidade específica, 1 GB, 10 GB, 25, 40, 100, depende do hardware, do switch, da SFP, né? Temos também o duplex. Hoje em dia praticamente sempre alto ou full. Half duplex é, peça de museu em data center, né? Verdade. A autonegociação em si, pode ser ligada on ou desligada off. E por fim, o flow control. Flow control, para que serve mesmo? Ele é interessante para storage, tipo ISSCI ou FCOE. Ajuda a evitar perda se os receptores estiver meio congestionado. Mas em redes Ethernet normais, ele pode causar um problema chamado head-of-line blocking. Então, usa-se com mais cautela. Entendi. Uma abordagem que se recomenda muito é criar políticas bem definidas. Por exemplo, uma 10G Full Auto NUG Off, para links de servidores, de storage,
onde você quer garantir a velocidade e evitar qualquer instabilidadezinha da negociação, sabe? Sim, travar a configuração. Isso. Já para portas de gerência, talvez uma One Full Auto Neg, ou seja suficiente. A recomendação geral é: evita o auto em links de infraestrutura que são críticos, para ter mais estabilidade. Ok, estabelecemos a base física. Subindo um pouquinho, como é que o ACI descobre quem está conectado nele? Aí entram os protocolos de descoberta, né? Começando pelo da Cisco, o CDP. Isso mesmo. A CDP, Cisco Discovery Protocol, Policies, gerenciam esse protocolo L2 da Cisco. A configuração aqui é bem direta. Administrate. Pode ser enabled, ligado, ou disabled, desligado. Simples assim. E qual é a recomendação? Ligar sempre, desligar. Olha, a orientação costuma ser criar duas políticas. Uma CDP enabled, para usar em portas que vão se conectar a outros equipamentos Cisco, tipo switches antigos que estão fora do fabric, telefones IP, essas coisas. Certo. É muito importante criar uma CDP disabled. Essa deve ser aplicada em portas que conectam os servidores, especialmente os que têm integração VMM como VMware, sabe? Ah, por causa da integração. Exato. E também para dispositivos não Cisco. Por quê? Porque a integração VMM depende do LLDP ou padrão aberto. Manter o CDP ativo nessas portas só consome CPU à toa e gera logs desnecessários tanto no ACI quanto no host. É um ruído que a gente pode e deve evitar. Entendi a questão do VMM. E o LLDP, então, que é o padrão da indústria? Qual a importância dele no ACI? É grande? O LLDP, Link Layer Discovery Protocol, o IEE 802.1ab, ele é absolutamente fundamental no ACI, com uma fonte até ressalta bem. Fundamental mesmo. Sim, o admin state aqui tem mais opções. Disabled, enabled, que na verdade significa transmitir e receber, TXRX, transmit only e receive only. E qual usar? A prática quase universal é criar uma política LLDP enable TXR e aplicá-la assim religiosamente. Por quê? É obrigatório para portas que conectam hosts de virtualização, VMware SX, Hyper-V, etc. Obrigatório. Obrigatório. É pelo LLDP que o ACI e o Hypervisor, via vCenter ou SCVMM, trocam informações e se descobrem. Isso permite ao ACI saber exatamente qual máquina virtual está rodando em qual servidor físico, que por sua vez está conectado em qual porta de qual switch leaf. Ah, mapeamento completo. Exato. Sem LLDP, essa visibilidade e integração dinâmica com o VMM simplesmente não funcionam. Não tem como. E claro, além disso, deve ser usado para conectar qualquer outro dispositivo que suporte LLDP. Switches de outras marcas, servidores sem VMM, etc. Certo, então LLDP é crucial para a visibilidade da virtualização, entendi. Agora, se a gente tem vários links para o mesmo servidor ou switch, como é que a gente agrega isso? Aí entram as políticas de agregação, né? LACP primeiro. Exatamente. As LACP, Link Aggregation Control Protocol Policies, cuidam dessa negociação dinâmica para formar um port channel. O parâmetro-chave aqui é o mode. Mode. Tem off, que é desligado, tem on, que força um port channel estático sem negociação LACP, algo que a fonte corretamente desaconselha bastante porque ele não detecta problemas de cabeamento ou configuração errada lá do outro lado. É, estática meio perigoso. Muito. Aí tem o active, que faz a porta ACI iniciar ativamente a negociação LACP, e o passive, que faz a porta ACI só responder se o outro lado iniciar a negociação. E qual a configuração mais comum? Ou mais segura? Active dos dois lados. Sim. A regra básica do LACP é que pelo menos um lado tem que ser active, né? A configuração mais robusta e de longe a mais comum é active-active. Ah, tá. Então, a recomendação usual é: cria uma política LACP active e usa ela para quase tudo. Servidores, outros switches, firewalls. A LACP passive existe, mas o uso é bem mais restrito. Talvez se você estiver conectando num dispositivo que, por alguma razão estranha, só pode operar em modo active. Entendi.
LSP Active é o padrão de fato. Mas sabe que a fonte menciona que, além da política LSP, existe a tal da política de Port Channel? Parece um pouco redundante, não? Por que precisa das duas? Ótima pergunta. Essa distinção pega muita gente no começo, viu? Mas elas não são redundantes, não. São complementares. É? Penso assim. A LSP Policy define como os links físicos individuais vão conversar e se agrupar dinamicamente. Como eles negociam para formar o grupo. Ok. A negociação. Isso. Já a Port Channel Policy define o comportamento do link lógico agregado, o Port Channel, depois que ele foi formado pelo LSP ou estaticamente, o que a gente não recomenda. Ah, agora entendi. Uma é para negociar, a outra é para o link já agregado. Exatamente. Você precisa das duas para um Port Channel LSP funcionar direitinho. Dentro da Port Channel Policy, a gente configura coisas como min links, quantos links físicos precisam estar ativos, no mínimo, para o Port Channel lógico ficar up, sabe? Sim, para não ficar com um link só funcionando. Isso. E max links, mas o parâmetro, assim, crucial mesmo é o Load Balancing Mode. Modo de balanceamento. É ele que dita como o ACI vai distribuir o tráfego entre os links físicos daquele agregado. Tem várias opções, baseadas só em MAC, só em IP, ou a mais granular e geralmente a melhor, Source-IP Port. IP e porta L4. Origem e destino para calcular o hash. Isso distribui muito melhor o tráfego, especialmente em ambientes com muitas VMs ou firewalls, load balancers, que geram muitos fluxos diferentes entre os mesmos IPs. Faz sentido. Espalha melhor. Muito melhor. Por isso, uma prática super comum é criar uma política customizada, tipo PC Balance L4, que já configura o Load Balancing Mode para Source-IP Port. Isso geralmente dá distribuição mais eficiente e evita que um fluxo muito grande sature um único link do agregado. Show. Entendi a dupla LSP e Port Channel. Agora mudando um pouco de assunto. Como é que a gente protege o Fabric de problemas como loops ou excesso de tráfego indesejado, essas tempestades de broadcasts? Bom ponto. O ACI tem mecanismos bem robustos para isso. Começando pelo controle de tempestades, a gente tem as Storm Control Policies. Controle de tempestade. Isso. Elas limitam a taxa de tráfego de broadcast, multicast, o conhecido, e, muito importante, o Unknown Unicast. Aquele tráfego para um MAC que o switch ainda não aprendeu onde está. Ah, o Unknown Unicast também. Sim, que pode ser problemático. Você define limites, seja em rate, pacotes por segundo, PPS, ou % da banda da porta. E a ação padrão, quando o limite é ultrapassado, é drop. Simplesmente descarta o excesso. E qual a recomendação usar sempre? Olha, uma boa salvaguarda é sempre ter uma política padrão, tipo Storm Control Default, aplicada a todas as portas de acesso, sabe? Portas de servidores, endpoints. Um limite de, 10% para broadcast e unknown unicast, como sugerido na fonte, costuma ser um bom começo. Ajuda a evitar que um loop acidental numa VM ou um problema num servidor cause uma tempestade que degrade a performance da rede toda. Legal. E quanto aos loops de Spanning Tree? A gente sabe que o ACI não roda STP internamente, né? Mas ele interage com o mundo externo que pode rodar. Exato. O ACI usa ISS no underlay e VXLAN no overlay, o que elimina a necessidade de STP dentro do Fabric. Mas ele precisa se proteger de BPDUs, os pacotes do Spanning Tree que vêm de fora. Como ele faz isso? Para isso, temos as Spanning Tree BPDU Policies. As duas configurações-chave aqui são BPDU Guard e BPDU Filter. BPDU, Guard e Filter. O BPDU Guard, quando enabled, é crucial. Pensa assim, se uma porta que você configurou para acesso, tipo conectada num servidor, recebe um BPDU, ela é imediatamente colocada em estado de Air Disabled, desabilitada por erro. Ah, ela desliga? Essencialmente sim. Fica bloqueada. Isso previne que alguém vá lá e conecte um switch não autorizado na rede e cause um loop que poderia impactar o Fabric todo. É uma proteção básica, mas muito eficaz. E o BPDU Filter?
O BPDU Filter, se enable, faz a porta ignorar os BPDUs que ela recebe e também parar de enviar BPDUs. O uso dele é bem mais específico, sabe? Geralmente entra em cenários de L2 out, interconexão L2 com redes externas que são mais complexos. Para portas de acesso normais, o foco é no BPDU Guard. Então, não habilitar o BPDU Guard em portas de acesso seria um risco considerável, né? Com certeza. É uma das principais recomendações de segurança no ACI. Criar uma política BPDU Guard Enabled e aplicar ela a todas as portas que conectam endpoints, servidores, firewalls, etc., é fundamental. É uma linha de defesa simples e super eficaz contra loops acidentais causados por conexões indevidas. Não pode esquecer. Anotado. Proteção crítica. Além do BPDU Guard, a fonte menciona o MCP. É tipo outra camada de proteção contra loop? Sim, exatamente. O MCP Miscabling Protocol. É um protocolo proprietário do ACI para detectar loops L2 também. Ah, proprietário. É. Como admin state in enabled, o switch leaf fica enviando uns pacotinhos MCP. Se ele receber um desses pacotes de volta na mesma porta ou em outra porta da mesma VLAN, ele detecta um loop I. Air disabled de novo. Exatamente, coloca a porta em Air Disabled. É uma boa prática ter o MCP Enabled nas portas de acesso como uma segunda camada de defesa, sabe? Complementando o BPDU Guard. Mais uma garantia. Entendi. E falando em segurança de porta, tem aquela clássica, né? Limitar MAC address. Tem sim a Port Security Policy, bem conhecida. Ela limita quantos endereços MAC podem ser apreendidos numa porta específica. Ah, o Port Security tradicional. Isso, você define o maximum endpoints, o número máximo de MACs, e a ação de violação, Violation Action, no ACI é Reject. Ou seja, quando atinge o limite, a porta para de apreender novos MACs e simplesmente descarta pacotes que chegam de MACs desconhecidos. Útil para servidor físico, né? Que só tem um MAC. Essencial para portas de servidores físicos ou outros dispositivos que você sabe que só devem ter um MAC, criar uma política tipo PortSec 1 MAC é uma ótima medida de segurança. Certo. Cobrimos agregação, controle de tráfego, prevenção de loops e quanto a otimizar desempenho ou proteger o próprio switch. Tem política para isso? Tem sim. Para otimização de convergência, especialmente quando você conecta o ACI com redes externas, os L3 outs, a Protocol Policy BFD é bem importante. BFD? O BFD, Bidirectional Forwarding Detection, ele detecta falhas de link ou de vizinhança muito mais rápido que os timers padrão de protocolos de roteamento, como BGP ou OSPF. Mais rápido quanto? Milissegundos. A política permite ajustar os timers do BFD em intervalo multiplicador. Usar uma política tipo BFD Fast nessas vizinhanças de roteamento garante um failover quase instantâneo, o que é vital para aplicações mais sensíveis, né? Com certeza. E para proteger o cérebro do switch, a CPU dele? Ah, aí entra a Copy Policy. Copy, ela é fundamental. Ela aplica limites de taxa, rate limits, ao tráfego que é destinado ao próprio switch. Tráfego para o switch? Tipo, pacotes de roteamento, BGP ou SPF, ARP, requisições de SSH, SNMP, tudo que vai para a CPU processar. O COP evita que ataques de negação do serviço, DOS, ou até mesmo uma sobrecarga legítima de tráfego de controle derrubem a CPU e afetem a estabilidade do control plane. O ACI já vem com os perfis prontos, Default, Strict, Moderate. Certo. E a fonte parece bem enfática sobre não mexer muito nisso, né? Customizar o copy. Exato. E com toda razão. A recomendação é fortíssima, quase uma regra. Nunca altere a política de copy sem instrução explícita do suporte da Cisco do TAC. Nunca. Nunca por conta própria. Os perfis padrão são testados exaustivamente para cobrir a maioria dos cenários. Uma customização incorreta aqui pode ser desastrosa. Pode derrubar sessões BGP, travar o switch, desestabilizar o fabric inteiro.
É uma daquelas áreas onde o risco de mexer sem saber exatamente o que está fazendo supera e muito qualquer benefício que você acha que pode ter. Melhor não arriscar. Entendido. Recado mais que dado sobre o copy. O material ainda lista outras políticas um pouco mais específicas, certo? Para casos de uso talvez menos comuns. Sim, sim. Existem políticas para cenários mais, digamos, nichados. Por exemplo, as Fiber Channel e FCOE Policies, elas só são relevantes se você estiver usando switches ACI com as chamadas Unify Ports e rodando tráfego SAN, FCOE ou até FC nativo pelo Fabric. Elas definem modo da porta, F, E, NP, coisas específicas de Fiber Channel. Ok, bem específico mesmo. Bem específico. Aí tem a MACsec Policy. Essa configura criptografia nível de L2, o padrão I308.1AE, para links ponto a ponto, usado em ambientes de altíssima segurança, governo, financeiro, que exigem criptografia dentro da rede local. Precisa de hardware e licenças específicas também. Entendi. Segurança máxima. Exato. Tem a L2 Interface Policy. A principal configuração dela é o VLAN Scope, que pode ser Port Local ou Global. O padrão Port Local serve para 99% dos casos. O Global entra em jogo em L2 Outs avançados ou para fazer tradução de VLAN, cenários bem específicos mesmo. Geralmente a política default já resolve. Certo. E aquela Firewall Policy? O nome confunde um pouco. Não é para criar regras de firewall, né? Não, não. Ótima observação. O nome é meio enganoso. Não tem nada a ver com os contratos do ACI, que são o Firewall Stateful distribuído. Essa Firewall Policy é usada para um recurso chamado Unmanaged Firewall. É quando você insere um firewall físico externo que opera em modo L2, transparente, no caminho do tráfego. Ah, um firewall externo L2. Isso. A política, basicamente, desabilita o aprendizado de IP no EPG onde esse firewall está conectado. Para quê? Para forçar que o tráfego tenha que passar por ele, geralmente em conjunto com Service Crafts. É um caso de uso bem particular. Entendi. Cenário específico de integração. E, para finalizar a lista de ingredientes, como é que a gente ganha visibilidade do que está acontecendo? Espelhar tráfego, essas coisas. Boa. Aí entra a Monitoring Policy. Ela funciona como um template para configurar destinos de espelhamento de tráfego. Seja spam, que é local no switch, ou air spam, que encapsula o tráfego espelhado e manda pela rede para uma ferramenta de análise. Ah, para configurar o spam ou air spam. Exato. A política define o destino para onde vai o tráfego espelhado, uma interface ou um IP, no caso do AirSpan. É fundamental preparar esses templates aqui na parte de políticas de acesso. Facilita muito na hora de fazer troubleshooting lá na frente. Você cria a política aqui e depois só referencia ela quando vai configurar uma sessão de diagnóstico específica, lá no nível do tenant. Ufa, que lista! Realmente são muitos ingredientes. Olhando para tudo isso agora, qual é a grande mensagem por trás dessa granularidade toda? Como isso se conecta na prática, no dia a dia? Olha, a grande mensagem é justamente o poder dessa modularidade, dessa abordagem de blocos de construção. Todos esses detalhes que a gente discutiu, LACP, BFD, Port Security, balanceamento L4, Storm Control, BPD Guard, LLDP, COP... Tudo isso é definido como um template independente, isolado lá na seção Policies. São os ingredientes. Certo, os ingredientes separados. E a mágica, o pulo do gato do ACI, acontece quando esses ingredientes são combinados nas Policy Groups, que são as receitas. Você cria um Policy Group, vamos chamar de servidores VMware HA. Aí você vai lá e junta a política LACP Active, que a gente criou, a LLDP Enabled, a de Port Channel com balanceamento L4, a BPD Guard Enabled, a Storm Control Default e assim por diante. Você monta a receita completa para aquele tipo de conexão. O grupo junta tudo que precisa para aquela porta. Exatamente. E então você aplica esse grupo à receita completa às interfaces físicas, aos port channels e VPCs que conectam esses servidores VMware. Entendi. Aplica o pacote todo. Isso. E o resultado é uma padronização enorme. Reduz erros drasticamente, porque você não está configurando cada detalhezinha manualmente em cada porta.
Facilita muitas mudanças, como no exemplo do LSP, e torna o gerenciamento de configurações complexas muito mais escalável e consistente do que o jeito tradicional. É a concretização da ideia de infraestrutura como código, mas aplicada na configuração de portas de rede. Realmente, a imagem da biblioteca de templates, dos ingredientes e das receitas nos policy groups faz todo sentido agora. Acho que conseguimos cobrir bem esses componentes individuais das políticas de interface. O próximo passo natural seria, então, explorar justamente como montar essas receitas nos policy groups e como aplicá-las efetivamente, né? Exatamente. Ver como juntar as peças. Muito obrigado pela clareza ao destrinchar cada um desses blocos. Foi ótimo. Foi um prazer conversar sobre isso e fica talvez uma reflexão final, né? Essa abordagem do ICI de separar tão claramente a intenção, a política, o template, o que você quer configurar da aplicação final na interface, o onde. Como que a gente pode usar essa filosofia para pensar em automação de rede ou até gerenciamento de sistemas de forma mais ampla, mesmo fora do contexto do ICI? Que outros processos poderiam se beneficiar dessa separação clara entre a definição da configuração e a sua instância final? Fica a pergunta. Excelente questão para a gente pensar a respeito. Com isso, então, encerramos nossa análise focada de hoje nos componentes individuais das políticas de interface do Cisco em si.